Olá pessoal, tudo bem? Aqui com vocês o professor Raifran. E na aula de hoje vamos ver um conteúdo bem conceitual da geometria, que é sobre perpendicularismo e paralelismo de algumas retas, tá ok? Então vamos ver aqui a definição, tá bom? Sobre as posições relativas das retas, a gente pode ver o seguinte, que as retas são formadas por infinitos pares ordenados alinhados, que são chamados de colineares, ou seja, vários pontos são colineares quando estão na mesma reta. A gente pode falar assim também. Aqui nós vemos três tipos de retas, A reta horizontal, vertical ou inclinada, Horizontal como se fosse deitada, vertical como se fosse em pé e a inclinada como se fosse oblíqua, ok? E aqui nós estudaremos duas posições em específico, que é sobre o perpendicularismo e o paralelismo, ok? São as duas palavras-chave de hoje. Prosseguindo sobre o conteúdo, nós vamos falar agora sobre o perpendicularismo. Então, dentre as posições relativas entre planos e retas, destaca-se o perpendicularismo, que assume algumas características que diferem de outras posições, ok? Duas retas R e S são perpendiculares se somente se são concorrentes e formam um ângulo reto. Professor, o que são concorrentes? São retas que se cruzam. E por que são ângulos retos, Porque eles formam um ângulo de 90 graus. Nós vemos aqui a reta RS e elas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. Você vê ali na interseção delas duas um símbolozinho de um quadrado com um pontinho. Aquilo ali é o ângulo de 90 graus. Ou seja, eles formam um ângulo que é reto. E prosseguindo sobre isso, sobre o perpendicularismo, a gente vai ver aqui alguns exemplos de retas que são perpendiculares, ok? Então, lembrando que um ângulo reto mede 90 graus. Então, nós vemos aqui novamente, Lembre de uma palavra-chave, é como se fosse uma cruz, E tem uma reta R e S, elas são perpendiculares porque formam um ângulo de 90 graus e ele tem algumas características, Na verdade, tem dois símbolos específicos. Ali, nas retas, você vê que tem um quadradinho com um pontinho, novamente. É porque é um ângulo de 90 graus. Já o segundo, ali na parte direita, nós vemos que R é paralela a S. É outro símbolo que a gente pode representar. Então, no livro, no exercício, ou no concurso, ele pode vir dos dois modos. Mas a parte mais prática é o segundo, que é R, como se fosse um Tzinho de cabeça para baixo. Ou seja, R é perpendicular a S, tá ok? Então, aqui a gente viu um exemplo de duas retas que são perpendiculares, tá bom? Prosseguindo aqui o conteúdo sobre perpendicularismo, a gente vai ver alguns exemplos de perpendicularismo entre retas em objetos, Porque tudo que a gente vê na matemática tem que ter uma praticidade. E a gente vê isso ocultamente, Vejamos aqui, Quem é que nunca aqui no nosso estado já brincou de pepetas ou de pipa, dependendo de como você chama, Então, quando você vai formatar uma pepeta, falar dessa forma, você vai ter as talas, E essas talas, pessoal, tem que estar na forma de uma cruz. Ou seja, matematicamente tem que ser perpendicular. Então, você olha na imagem, Ali que nós temos uma cruz, onde elas se cruzam e formam 90 graus. A gente até estuda alguns termos matemáticos, Que a gente vai falar lá na frente sobre esses conteúdos, Outro exemplo que a gente pode falar aqui, o campo de futebol, Professor, aonde é que tem perpendicularismo? No escanteio, você percebe que os ângulos que formam, no caso, os lados do campo, são perpendiculares. Até na parte central também. A linha central que divide o campo ao meio, ela forma com os lados ali o ângulo de 90 graus. Então, posso dizer que esses lados são perpendiculares. Uma aplicação do perpendicularismo no nosso dia a dia e no futebol, que muita gente gosta, E nosso último exemplo que eu coloquei aqui para vocês é o seguinte, Professor, eu percebo que o perpendicularismo a gente vê muito nos móveis, Porque é um padrão até de sustentação. Você percebe que a mesa tem ângulo de 90 graus, a porta tem um ângulo de 90 graus, ou seja, é um padrão que existe. E ali, nessa cadeira, se você analisar, tá ok? A perna da cadeira com assento, ele forma o ângulo de 90 graus. Até quando você vai fazer um muro, que o pedreiro usa o prumo,
ele tem que fazer de uma forma que esteja em 90 graus. Mas nesse nosso caso da cadeira, é porque se você analisar a projeção como se fosse o banco, né, o assento e o lado da perna, ele forma o ângulo de 90 graus. Então, eles são perpendiculares. Então, grava aí. Perpendiculares é porque formam um ângulo de 90 graus. 90 graus é também chamado de ângulo reto. Tá ok? Então, com esses 3 exemplos, a gente praticamente finaliza a parte teórica e também a parte prática com isso aí, tá ok? Vamos prosseguir? Falei de perpendicularismo, agora vem a outra parte, gente, paralelismo. Você já ouviu essa palavra em algum momento, mas a gente vai entender agora o significado matemático, né? Então, vamos lá. Paralelismo, né? Paralelismo é o estudo das relações entre retas e planos paralelos e das consequências dessas relações na matemática. Ok? Vamos dar mais sentido com algumas definições, né? Dizemos que duas retas são paralelas quando estão curtidas no mesmo plano e não há nenhum ponto comum entre elas. Ou seja, se você estender elas, não vai ter nenhum ponto de interseção. Professor, mas como é que é isso, né? Aqui tive um exemplo de duas retas que são paralelas. Lembrando que a reta, gente, é representada por uma letra minúscula. Ali você vê a reta R e a reta S, né? E você vê que em nenhum momento elas se cruzam. Se você estender elas também, em nenhum momento elas irão se cruzarem. Por causa disso, eu digo que essas retas são paralelas, né? Bem diferente de perpendiculares, que se cruzam, aqui nunca vão se cruzar, ok? Vi aqui a parte teórica de paralelismo. Vamos prosseguir aqui com o nosso estudo, né? A gente vai ver aqui alguns exemplos de retas que são paralelas, ou seja, elas nunca se cruzam. No nosso primeiro exemplo, nós vemos ali a reta M e L. Você percebe que elas estão na horizontal e em nenhum momento elas se cruzam. Assim também a reta NO. Elas estão na vertical e em nenhum momento, se você esticar elas, assim que eu posso dizer, eles vão se interceptar. E por isso que eles são paralelos. Assim, nosso último exemplo, a reta P e Q, elas estão oblíquas, né? Inclinadas. Por mais que você estenda ela infinitamente, elas não vão se tocar. E nesses 3 exemplos, a gente já praticamente generaliza o que é paralelismo. Essas retas nunca irão se cruzar. Você percebe que todas elas têm essa definição em comum, tá ok? Se eu falei da teoria, exemplificação, a gente tem que falar também sobre o símbolo, tá, gente? A representação do paralelismo, né, entre R e S, essas duas barrinhas. R é paralela a S, ou seja, R, duas barrinhas, S, que é o símbolo de paralelas, ok? Lembrando que geralmente a gente não escreve a palavra, a gente coloca o símbolo, que fica melhor para a gente resumir, tá bom? Vamos passar aqui e ver o seguinte com vocês, né? Nós temos que ver alguns exemplos do nosso cotidiano, né? Porque na matemática tem que ter praticidade. E você vê esse assunto ocultamente, como comentei. Olha aqui, ó. Nós temos 3 exemplos de paralelismo. Olha, a gente vê a faixa de trânsito. Você percebe que cada faixa é paralela à outra e nunca vão se interceptar. O segundo exemplo, imagine que você foi na praia, né? E quando você anda de buggy ou de carro, falar assim, você percebe que as rodas são paralelas. Por mais que você faça uma certa distância, fica aquela marca, eles nunca vão se interceptar. Mas se for em linha reta, tá ok? Tem que ser em linha reta, é sobre paralelismo. Já no caso da linha do trem, são retas e você percebe ali que em nenhum momento essas bases vão se cruzarem. Então, aqui nós vemos um exemplo do dia a dia e tenho certeza que em casa você também tem outros que você pode lembrar também, tá ok? Então, aqui nós fechamos o exemplo de paralelismo, tá bom? Então, praticamente aqui finalizando nossa aula e vamos fazer alguns exemplos, tá? Desafio 1, né? Observe a imagem e classifique em paralelas ou perpendiculares. Ou é um ou é outro. Veja aqui, ó. Eu tenho 2 retas, né? Então, vamos lembrar. Paralelas ou perpendiculares, se cruzam ou não. Então, quem respondeu que são paralelas, ok, parabéns, você acertou. Elas nunca se cruzam, então são paralelas. Já o desafio 2, né? Você observa que ele quer saber se novamente são paralelas ou perpendiculares. Então, olha direitinho. Paralelas, eles falam, professor, que nunca se cruzam. E perpendiculares, eles se cruzam. Mas tem uma observação, tem que formar 90 graus. Então, ela não é, no caso, nem paralela e nem perpendicular.
Elas são concorrentes, gente, se cruzam, mas para que seja perpendicular, obrigatoriamente tem que ser igual a 90 graus. Então, a resposta seria nenhum e nenhum outro, tá ok? Então, vamos para o terceiro exemplo, terceiro desafio, né? Eu quero que você olhe aqui essas retas e eu quero que você diga, né, se são paralelas ou perpendiculares. E facilmente tenho certeza que você em casa já sabe que elas são perpendiculares, porque formam um ângulo de 90 graus. Tá fácil, né, gente? Depois que a gente tiver algumas exemplificações, né? Fiz o desafio 3, tô fechando aqui praticamente, né? Eu vou ter que fazer uma pergunta na prática, né, que a gente vê no dia a dia, né? Eu quero saber o seguinte, olha a imagem. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, dá uns segundinhos. Podemos afirmar que a rua 1, ela é perpendicular à rua 2? Olha aí no mapa, né? Se você olhar bem direitinho a rua 1 e a rua 2, pessoal, para afirmar se elas são perpendiculares, tem uma característica, né? Tem que formar o ângulo de 90 graus. Então, sabe qual é a minha resposta? Eles não são perpendiculares. Elas são paralelas, porque elas nunca se cruzam. Para que seja perpendicular, teria que, no mínimo, se cruzar e formar o ângulo obrigatoriamente de 90 graus. Então, aqui, fechei o desafio 4. Então, pessoal, agora nós vamos para o desafio 5, para finalizar com chave de ouro a nossa questão. Então, vamos lá, né? Podemos afirmar que a rua 2 ela é perpendicular à rua 5? Olha ali na parte abaixo da imagem, né? Elas se cruzam ou não? Então, vamos lá. Para que seja perpendicular, tem que formar um ângulo de 90 graus e tem que ser concorrente. Então, em casa, se você colocou a resposta sendo sim, parabéns, gente. Tá certo. E você entendeu o conteúdo. Porque para que sejam, no caso, perpendiculares, tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, nós vemos aqui uma aplicação do dia a dia e bem útil. Tá ok? Então, aqui a gente vai fazer o nosso resumo, né? Qual é o resumo de hoje? São bem simples, são dois. Retas paralelas. Não se cruzam. Posso estender ela infinitamente e elas nunca vão se interceptar. Já as retas perpendiculares, elas obrigatoriamente se cruzam e elas formam o ângulo de 90 graus, tá ok? Então, fechamos aqui a nossa aula. Espero ter entendido todo o conteúdo, bem tranquilo, bem prático, bem teórico. E espero que vocês na próxima aula. E não esqueçam de você acessar a plataforma Eduque, tá ok? Um abraço a todos.